Olá, eu sou Jorge Barbosa, consultor associado da JB Consultoria Empresarial e estou aqui para fazer a abertura deste vídeo, onde nós apresentamos nossos produtos plano de cargos, salários e remuneração. Esta apresentação é a mesma apresentação que fazemos aos nossos clientes em um primeiro contato. A diferença, claro, é que na reunião presencial podemos tirar dúvidas, podemos ter mais esclarecimentos e conversarmos com mais detalhes sobre assuntos de interesse dos clientes. Nesse caso, porém, não será possível esse detalhamento, mas ao final da última tela nós temos os nossos contatos e esperamos que, a partir daí, vocês nos procurem, e então marcaremos com o máximo prazer uma reunião em suas empresas e podemos descer aos detalhes que sejam necessários. Por hora, vamos à apresentação prevista para hoje. Um plano de cargos e salários é um instrumento de gestão muito importante para a empresa, para os seus gestores e para os seus colaboradores. Ele define o conteúdo dos cargos, classifica e coloca a hierarquia destes cargos na organização, dando condições para que a empresa possa dar cumprimento às questões trabalhistas, porque o plano de cargos e salários precisa estar de acordo com a legislação trabalhista, auxilia aos gestores e aos colaboradores ao dar clareza às atribuições de cada cargo, evitando desvios, evitando a ocupação inadequada de cargos e funções, auxilia o processo de capacitação de pessoal, porque, por intermédio dos requisitos definidos para os cargos, podem ser especificados, desenvolvidos programas de treinamento e, a partir daí, beneficiam aqueles que estão com pretensão, com intenção de estabelecer caminho em alguma carreira, em alguma área, em alguma atividade de desenvolvimento dentro da empresa. Como complemento, já que todos os cargos são definidos com seu conteúdo de atribuições e com seus requisitos de atendimento, enfim, as necessidades para se ocupar aquele cargo, os sistemas de recrutamento e seleção são bastante beneficiados, porque passamos a ter algo onde nos basear para fazer as nossas divulgações de processo de seleção, para construir os instrumentos que vão avaliar as pessoas e para medir o atendimento às efetivas necessidades dos cargos da empresa. E, por fim, também temos entradas importantes e benefícios grandes produzidos pelo plano de cargos e salários nos momentos de avaliação de desempenho. Na medida em que a empresa, mais adiante, venha a querer desenvolver um programa de avaliação de desempenho, o plano de cargos e salários, como ele especifica as atribuições de cada um, ele fornecerá automaticamente um conteúdo importantíssimo para que os desempenhos sejam avaliados e as pessoas possam ter o seu trabalho qualificado, apreciado, processo de desenvolvimento específicos e outros mais. Assim, com essa visão mais completa do plano de cargos e salários, nós podemos ver que não apenas o atendimento de questões meramente trabalhistas, mas todo o atendimento de necessidades da empresa, dos gestores e dos colaboradores pode ser feito com a sua adoção. Na execução do plano de cargos e salários,
nós temos duas etapas importantes. A primeira delas é o levantamento e a descrição dos cargos. A segunda delas, a definição de salários e remuneração. Vamos explicar a primeira. No primeiro momento, é importante conhecer a empresa, sua estrutura, sua organização, e isso se faz conversando com pessoas, com gestores, com lideranças, com pessoal mais antigo, para poder entender as particularidades da empresa, dos seus cargos e suas necessidades. A partir daí, começa então o levantamento das funções, que consiste em definir, a partir das funções que são executadas, a descrição de cada cargo. Formado o conteúdo de cada cargo, são então definidos os papéis, que são as atribuições, e as competências para trabalhar, para exercer cada cargo, que são os requisitos necessários para as pessoas serem admitidas ou promovidas e trabalharem naquele cargo. Esse momento é um momento importante e dentro dele o ponto-chave é o levantamento. Por conta disso, precisaremos sempre de muita ajuda de todos, do tempo de vocês, da atenção de vocês, para que esse levantamento possa fazer com que as funções tenham todo o conjunto necessário para expressar os cargos da nossa empresa. Esse trabalho termina com a definição da estrutura de cargos, que é a base a partir da qual o plano de cargos e salários vai ser construído. A segunda etapa, também importante, é a etapa de salários e remuneração, como já foi dito. Ela consiste em fazer uma análise salarial. Essa análise salarial é verificar a adequação dos salários atribuídos aos cargos aos valores que eles têm, valores internamente, dentro da empresa, uns perante outros, e perante o mercado representativo do negócio em que a empresa está trabalhando. A partir daí, é produzida uma nova estrutura de cargos e salários. Aquele conjunto de cargos, aquela estrutura de cargos, passam a ser definidos, ligados a ela, um conjunto de salários, ou como se diz comumente, uma tabela salarial. Como instrumento complementar para a administração do plano de cargos, é construído um documento de normas e procedimentos. Esse documento tem o objetivo de estabelecer as condições em que os gestores e os colaboradores vão definir as movimentações de pessoas dentro de um plano de cargos, como, por exemplo, promoções, transferências, aumentos salariais e etc. Definidos esses documentos, definidos com gestores, definidos com as lideranças, validados pela direção, o plano então vai ser implementado, o período em que ele é iniciado na sua aplicação, no mesmo período que também se compõe de uma observação para eventuais ajustes e, a partir de então, é recomendado que, pelo menos anualmente, sejam verificadas novas necessidades de alteração, seja em cargos, seja em salários, e o plano, como demonstra aqui o diagrama, siga a sua vida naturalmente, sem que fique desatualizado. Porque um plano desatualizado, ele produz dificuldades na esfera trabalhista, produz dificuldades para os gestores, produz dificuldades para os colaboradores e a sua atualização é muito mais trabalhosa do que um plano que periodicamente é ajustado. Chegamos ao fim da apresentação. Muito obrigado pela atenção de todos. E como prometido no início da nossa conversa,
Aqui temos na tela o nosso endereço para contato. Ficamos aguardando, inteiramente à disposição de vocês para tirar dúvidas, para marcar uma reunião ou qualquer outra necessidade sobre este produto ou outro produto qualquer da nossa consultoria sobre o qual haja interesse. Até a próxima!